Oi! Poucos temas têm tanto apelo sobre a união das pessoas, da gente mesmo, de corporações públicas e privadas, de governos de qualquer instância, como a sustentabilidade. Afinal, o planeta é uma responsabilidade de todos, certo? Acho que você concorda. Talvez também concorde que, infelizmente, essa união é a prática mais difícil de acontecer. Mas não é por isso que não vamos começar a missão. Como começar, hein? Vamos ouvir de quem está estudando essa necessidade há muito tempo, o diretor-presidente do Instituto Ethos, o Caio Magri. Caio Magri, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Pablo. Obrigado ao Canal Rural pelo convite, ao Planeta Campo. É um prazer estar aqui com vocês. Caio, você hoje faz parte do conselho administrativo de algumas empresas, né? Aliás, todas bem grandes. É. Quantas? São organizações mais que empresas, né? Você tem o conselho, o Fundo JBS da Amazônia é um conselho muito importante que eu participo. Eu participo do conselho do GRI, que faz uma mensuração global com reporte, com transparência da sustentabilidade das empresas. Eu participei durante um bom tempo do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da Bovespa, B3. Então Mas hoje estou presidindo o Ethos. Essa é a minha principal atividade nesse momento. E a maioria delas, acredito, querem justamente o seu conhecimento sobre sustentabilidade, o ESG, que é muito falado hoje em dia. A gente tem percebido a importância dessa agenda. Primeiro eu queria fazer uma tradução. Já sei. ESG é uma sigla em inglês. Nós temos que trazer para o Brasil e é ASG. E dependendo da região do Brasil, certamente tem sotaque, né? No Nordeste ser um sotaque, em Minas vai ter outro. Mas por que a gente tem que tropicalizar, trazer essa tradução? Porque o Brasil tem desafios diferentes. E essa agenda ESG, ou seja, os desafios ambientais, os desafios sociais, os desafios econômicos, os desafios colocados pela produção de uma forma independente, transparente, íntegra, processo produtivo, processo industrial, processo do agronegócio. Você tem questões que envolvem os desafios do Brasil, que são diferentes de outros países. Então, a gente tem que criar indicadores próprios para cá e a gente tem que falar ESG. Sim, eu até já sabia que ele diria isso e queria que ele dissesse, porque eu gosto muito dessa visão do Caio, até porque quando você fala de indicadores daqui, né, do Brasil, a gente acaba entendendo que essa agenda ela é mais do Brasil do que qualquer outro país também. Até por isso que pode ser que o ASG acabe sendo mais importante do que o ESG. É verdade. Não, então, ela é uma agenda que gera a maior oportunidade histórica para o desenvolvimento brasileiro e a sua relação com o desenvolvimento global. Quer dizer, nós temos que transformar o nosso poder de ser um país que tem um potencial diferenciado para a agenda socioambiental em valores competitivos, né? Sair de uma relação comparativa para uma relação competitiva. Então, talvez não exista mesmo um país tão importante onde essa agenda ambiental, social, econômica e de governança e de gestão dos negócios seja tão importante. Pois é, e vai trazer muitas oportunidades mesmo, né? Sobre esses critérios que você fala, inclusive, quero saber do que a gente está falando. Imagino que um deles, florestas. Sem dúvida, sem dúvida. Florestas, uso do solo, a energia, quer dizer, qual é a matriz energética que você está envolvido, ou pelo menos está se dispondo a caminhar para ela. As agendas que são colocadas com uma combinação de produção, ou seja, você ter uma valorização efetiva da biodiversidade, né, da sociobiodiversidade. Socioambiental se escreve junto, então a gente tem que olhar para isso. Agora, também tem questões que envolvem direitos humanos, né? Envolve diversidade, inclusão social,
redução das desigualdades. Isso é papel das empresas, isso é papel dos produtores, das produtoras. Aliás, por falar nas produtoras, que eu acho que a gente tem que fazer uma homenagem aqui, a gente está no mês de março, dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, então acho que a gente pode dedicar essa conversa especialmente às mulheres produtoras, gestoras, empresárias, etc. Então, e ainda tem um lado importante para a gestão do negócio, que é diálogo com vários públicos, né? Com vários públicos de interesse e transparência no que você está fazendo. Isso é absolutamente fundamental. Então, nós estamos falando de indicadores de transparência, de direitos humanos, de diversidade, de inclusão e de florestas, uso do solo, clima, energia. Então, é um conjunto não muito grande, mas de indicadores que possam mensurar como é que você está nessa agenda ESG. Sobre isso, até as oportunidades que nós temos e os desafios que também acabamos tendo para conquistá-los, né? Onde você acha que estão os nossos gargalos, como também alguns gostam de usar esse nome, né? Eu tenho a impressão de que a gente tem alguns gargalos. O primeiro deles é conseguir trazer essa conversa para adequar a capacidade de resposta dos negócios. Não vir com uma coisa pronta. Um desafio é não receber ferramentas e estruturas prontas onde você vai tentar entrar dentro dela. Elas têm que fazer uma leitura dos seus riscos, uma leitura das suas oportunidades, traçar ações para você poder desenvolver um programa de sustentabilidade. Então, esse é um desafio, esse é um gargalo, né? Conhecer melhor a realidade e trabalhar sobre ela. Porque muita gente está querendo dar receita. Está querendo dar receita. E muitas vezes a receita não funciona para o paciente. Porque você precisa, de fato, mensurar o seu risco, avaliar o seu risco, fazer um mapa dos seus riscos, a partir daí pensar quais são as ações que eu posso desenvolver para reduzir os riscos, para prevenir os riscos. Quem é que já fez? Aí é outra oportunidade. Quem é que já fez? Quem é que está fazendo? Quais são os resultados? Tem gente que já está fazendo coisas, eu vou aprender com isso. Então, é um gargalo, mas é também uma oportunidade, porque isso vai te provocar a trabalhar de uma forma coletiva, a desenvolver uma ação coletiva. Quer dizer, na agenda ESG não existe competição, tem que existir colaboração. E até nessa situação, né, da gente ter oportunidades e também falando dessas análises que devem ser individuais, então nos falta isso, inclusive, uma análise individual para cada tipo de empresa, propriedade rural também. Exatamente. Qual é o modelo de negócios, qual é o produto, qual é a produção, qual é o segmento, tudo isso é fundamental. São diferenças que vão aparecer nas ações que vão ter também que ser diferentes. E aí até está a oportunidade para quem faz a análise. São várias pontas. Exatamente. Né, você Caio? cria um processo de conhecimento, de pesquisa, de construção de inovação. Né? Nós no Ethos agora estamos construindo, o Ethos tem um conjunto de indicadores que tem mais de 23 anos sendo aperfeiçoado. E nesse momento a gente está fazendo uma transposição de uma versão que era olhando para a responsabilidade social das empresas, para olhar para a responsabilidade com a agenda ESG. Isso tem uma diferença, né? Então, está gerando uma oportunidade para que a gente possa conhecer e poder, inclusive, cumprir a nossa missão, que é ajudar as empresas a implementar uma política de responsabilidade social para serem parceiras de um mundo melhor. Para ser um pouco básico aqui, é ajudá-las a fazer a coisa certa do jeito certo. E em qual degrau você acredita que a gente está? Nós temos várias cores aí. Você tem um grupo de organizações, empresas, produtores rurais, indústrias, serviços, que estão avançadas com relação à média das outras. Você tem algumas que estão num processo intermediário e você tem algumas que estão iniciando, né? Então você tem estágios de maturidade diferentes. E você precisa, então, ter indicadores que possam avaliar esses estágios de maturidade para te ajudar. Eu não sei nada, como assim? Eu estou fora, eu estou sendo cancelado aqui porque eu não tenho nenhuma prática. Será que eu consigo encontrar algumas que são reconhecidas e eu posso continuar crescendo? Então, você tem
uma coisa importante nesse processo, que é o aprendizado permanente. Se conhecer e aprender. Pergunto isso porque, às vezes, com o tanto que se fala desse tema, né, Caio, acredito que muita gente se sente numa corrida contra o tempo. Né? E que será que eu já estou... tempo, como é que eu não fiz ainda? Não, dá para começar, exatamente, né? Dá para começar, e dá para se inspirar em quem já fez, dá para aprender com a experiência de quem já fez e deu errado. Tem coisas que a gente faz, temos que aprender com os erros, os equívocos, né? Mas temos que aprender principalmente com os acertos, sem dúvida. Então, é um processo de construção e de mudança cultural. Nós temos que ter uma mudança cultural para a integridade desse processo. Isso envolve as pessoas, a família, isso envolve a empresa, isso envolve a sociedade, isso envolve a comunidade. Então, nós temos que trabalhar em vários níveis nesse processo. Vamos falar mais sobre isso, sobre essa questão cultural, né, e também da nossa união, daqui a pouquinho depois do intervalo. Planeta Campo Entrevista, hoje com Caio Magri, que é diretor-presidente do Instituto Etos. É um especialista em ASG, que ele prefere no português, né? Conselheiro de várias empresas e organizações. A gente estava falando sobre até uma mudança de cultura mesmo, né, Caio? Porque as pessoas têm que se comprometer com o tema. E também o quanto a gente precisa nisso de uma união, porque só vai funcionar toda essa técnica, todas as tecnologias que surgem para um mundo sustentável, se a gente fizer junto, se todo mundo participar. É uma solução que a gente sabe dizer com muita simplicidade, é isso que pode resolver, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? A gente unir essas pessoas. Pois é. Como a gente pode começar? Há uma responsabilidade muito grande das grandes empresas nesse processo, porque elas lideram cadeias produtivas e cadeias de valor extremamente complexas e muito grandes. E se a gente quer provocar uma mudança, ela tem que ter capacidade de ser universalizada, né? Não é uma mudança que vai ser pontual, que vai fazer a transformação cultural que a gente precisa. Então, a primeira questão que me parece importante é que as empresas, as grandes empresas, do setor do agronegócio, estamos aqui nessa pauta, acionem os seus princípios, valores e propósitos para dentro da sua cadeia produtiva. Que massifiquem esse processo, que induzam esse processo, que modifiquem numa escala que não é uma escala de 1 ou 2, mas é de um conjunto de empresas, um conjunto de produtores, um conjunto específico de produção. Então, porque aí você tem materialidade para acontecer. É muito difícil você estar isolado num cenário econômico ou numa comunidade e fazer a transformação e a mudança para uma agenda de sustentabilidade quando você não tem, inclusive, demanda para isso. Você não tem ninguém induzindo você a levar a esse caminho. Hoje você tem indução para essa mudança de investidores, você tem dos consumidores, você tem da comunidade onde você está instalada, você tem dos trabalhadores e trabalhadoras da sua empresa, da sua produção. Então, esse conjunto de demandas nos leva a um processo de mudança, nos induz a um processo de mudança. Então, eu acredito que é nesse caminho que seja possível dar escala e, ao mesmo tempo, fazer a mudança. Isoladamente, nós chamamos no Etos de ações coletivas. As empresas, os produtores, as cooperativas. Uma cooperativa agrícola é um espaço muito fértil para uma possibilidade de uma ação coletiva e de uma ação que massifica, né, que faz mudanças. Questões como mudança no seu processo produtivo do ponto de vista da energia, uso do solo, de novo, os mesmos temas nossos, preservação e conservação da biodiversidade, utilização da bioeconomia, isso tudo pode ser provocado nesse processo coletivo de uma organização como uma cooperativa agrícola. E será muito bem sucedido. Sim. A gente tem que quase que cercar, né, Caio? Tanto com essas organizações, empresas, poder público, né? A mídia. A mídia. Né? Trazer essa informação para que todo mundo entenda. Desmistificar essas questões. O papel da mídia é muito importante na desmistificação. Parece que é impossível de fazer. E você encontra
exemplos muito concretos de pequenos, médios e grandes produtores fazendo diferente, né? E eu acho que essa é a beleza do processo. E você que nos assiste também pode ser um ator aí, viu? Que pode nos dar essa força para levar essa informação adiante, né, Caio? Exatamente. Vamos a um quadro nosso agora, que a gente reúne aquelas palavras que estão surgindo na mídia, né, na TV, na internet, que todo mundo está falando, alguns termos, siglas em português, em inglês, para saber qual delas você gostaria que o nosso público soubesse, então, um pouco mais. A gente já falou do ASG, né? Mas eu ficaria com o impacto social. Certo, que é o que a gente tem ouvido muito isso, né? Impacto social. E o que é, afinal das contas, impacto social provocado por um processo produtivo, por uma empresa, por um produtor, por uma fazenda, uma propriedade? E por que é importante também, às vezes, né? Até mesmo para empresários entenderem, né? Por que eu tenho que ter um impacto social positivo na comunidade que eu estou? Porque existe uma coisa muito importante que não vai deixar a gente sobreviver sobre a face da Terra, além das questões da emergência climática. É se a gente continuar aprofundando as desigualdades que a gente tem. Os nossos negócios, a nossa produção, o nosso produto, o nosso serviço tem que estar a serviço da possibilidade de redução das desigualdades sociais. Portanto, promover um impacto social positivo, porque muitas vezes a gente escuta impacto social como algo que é um impacto negativo, né? Um impacto que provocou e ampliou essas desigualdades. Mas nós temos que buscar um impacto social positivo. O que significa ser uma empresa que tenha diversidade, que promova a inclusão, que respeite de uma maneira muito forte a agenda do trabalho decente, as relações de trabalho, que tenha a possibilidade de ser bastante rígida com o controle das violações de direitos humanos, né? Nós sabemos na história, eu trabalhei durante muitos anos na Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, como é que a gente evoluiu de uma situação muito grave do trabalho infantil. Então, não permitir diferentes formas de trabalho infantil, né? O trabalho escravo, né? Contemporâneo. Então, são questões que a gente tem que olhar para promover um impacto social positivo. Agora, por que fazer isso, além do compromisso histórico que a gente tem que ter com a melhoria da sociedade e do nosso país? É porque isso tem valor. Cada vez mais o mercado olha para esse impacto social que você produz e vai avaliar, inclusive, como financeiramente. Quer dizer, as empresas que têm um impacto social negativo, um impacto social que aumenta as desigualdades, têm sido, e o termo está em moda, sancionadas. Têm sofrido sanções, né? Até boicotes. Então, o impacto social positivo é uma ferramenta fundamental para você reter talentos da empresa, ter uma empresa onde as pessoas gostam de trabalhar, ter uma empresa que tem reputação e é reconhecida pela comunidade e é reconhecida pelo mercado. Isso não era uma realidade há alguns anos atrás, mas agora se configura como uma realidade e vai ficar fora do mercado quem não produzir impacto social positivo. Pois é, porque você agrada o investidor, você, como você mesmo disse, né, mantém até talentos dentro da sua organização, mantém o seu nível de produção bem, e também quando a produtividade, e quando isso, inclusive, ele transborda, né, e está na sociedade ali em que a empresa está inserida, né, quando você, com a comunidade, acaba agregando valor a ela, quando você nivela, dá uma equidade, você faz com que todos tenham mais condições e até sejam seus consumidores também. E reconheçam isso, né? Reconheçam o esforço. Muito legal, discussão legal. Vamos ao nosso último quadro, está acabando já, que pena. A gente quer saber agora, então, a visão do Caio. Pode ser até mais de uma, positiva e negativa talvez, que é o nosso planeta em 2032, daqui 10 anos. Como poderemos estar? 2032 é uma data que atravessa uma outra data que é absolutamente fundamental para tudo que a gente se organizou e que a ciência nos está dizendo que nós temos que fazer, que é 2030. Os compromissos estabelecidos, ali nas palavras tinham o Acordo de Paris, né?
Os compromissos estabelecidos, por exemplo, no enfrentamento da mudança do clima, eles têm que chegar em 2030 realizando aquilo que a ciência diz que a gente tem que fazer. Nós não podemos deixar o planeta aquecer, em média, mais que 1,5 graus. Então, eu espero que em 32 a gente tenha conseguido fazer isso. O caminho não é simples, não é fácil, mas é necessário. Em 2030, a gente tem a Agenda 2030, construída pelas Nações Unidas, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente não é humanidade se a gente não conseguir avançar nesse processo desses indicadores. Então, eu espero também que sou otimista e positivo aqui, de que em 2032 a gente tenha conseguido, se não tudo, que a gente tenha conseguido dar passos importantes, acelerado o processo de sustentabilidade, ou melhor, de um desenvolvimento sustentável, baseado em energias limpas, baseado em direitos humanos, baseado em redução das desigualdades, baseado numa educação de qualidade para todos, ou seja, que a gente possa ter feito com que aqueles 17 objetivos que estão lá estabelecidos avancem no Brasil. É a minha expectativa e eu estou trabalhando para isso. Tomara e conte com a gente. Muito obrigado por ter vindo, queríamos muito te ouvir, foi muito bom. Obrigado. Até a próxima então, Caio. Para você também, até mais. Tchau, tchau.